sabem que geralmente fica um pouquinho meio lento o negócio, então vocês tenham caridade para comigo. Eu vou apresentar aqui, mas eu vou estar acompanhando no meu celular o, o bate-papo, tá? E se vocês quiserem, a qualquer momento, vocês podem ativar o chat, tudo bonitinho, ou melhor falando, desativar o microfone. Viu ninguém? Ninguém, Júlia, pra quem não sabe, quem tá chegando hoje, ninguém é Graça, tá? Ela é carinhosamente chamada assim. Só confirme pra mim se já apareceu a tela. Tá aparecendo pra vocês? Ainda não, Aninha. Ainda não, porque, né, claro, eu não botei pra compartilhar a tela, né, gente? As gafes no meio do caminho. Claro, né? Eu acho que agora vai. Falem pra mim, tá? Show, agora tá aparecendo aqui pra mim. Agora tá, Agora né? foi, Ana. Uhul! Beleza, vamos começar então. Vamos começar a nossa noite de hoje. Vamos estudar. Bem, pessoal, capítulo 4, pluralidade das existências. Para quem está chegando hoje, ai meu Deus, calma, tá? Vamos cada um no nosso tempo. Os vídeos ficam salvos no canal do YouTube. Eu disponibilizo depois esse material em PDF, porque às vezes acontece de dar um atraso na gravação. Então, vai ter o material, vai ter isso tudo lá no grupo do material. Para quem for assistir depois, vai acompanhar material e a gravação, tá? E eu trouxe essa menininha, né, tocando piano. Eu amo piano, né? Já aprendi um pouco. Hoje a gente vai conversar sobre as perguntas 198 a 221 do Livro dos Espíritos, tá? Dando continuidade. Esse capítulo é um capítulo grande. Estamos no livro 2º, Mundo Espiritual ou dos Espíritos, como está lá no Livro dos Espíritos. E o que é que nós vamos ver hoje? Vamos continuar, né? Transmigração progressiva, sorte das crianças após a morte, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais e ideias inatas. Parece, como diz os mineiros, né? Um trem de coisa. E a gente vai tocando baile, né? O importante é a gente entender, tá? Vamos começar com transmigração progressiva. Vocês estudaram, né, semana passada sobre a evolução, sobre como é que acontece a encarnação dos espíritos. Aí vocês viram que a reencarnação faz parte da justiça divina e nós podemos reencarnar em diferentes mundos. Então a Terra não é a nossa primeira morada e nem será a última. Nós evoluímos reencarnando nos mundos e são diversas as casas do Pai, tá? Então, para mim foi uma caída de ficha das grandes, né? Eu sempre tive aquela intuição de que, né? Deus não ia criar aquele monte de planeta só para a gente estar contemplando. Deveria ter alguma coisa. E aí, quando eu conheci o Espiritismo, a ficha caiu. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a transmigração progressiva. O que a gente já viu até agora, que você já tem assim, um pouco de conhecimento? É que nós fomos criados o quê? Simples e ignorantes. É isso, né, que o Espiritismo nos ensina, que a gente estudou aqui no Livro dos Espíritos. Então, nós tivemos o mesmo ponto de partida. Ninguém aqui foi criado já sabendo de tudo. Foi através, como vocês viram, né, através da reencarnação, através das múltiplas existências que a gente vai evoluindo. Então, o espírito, ele não tem a plenitude das suas faculdades. Por quê? Porque nós passamos por essa infância espiritual. E qual é a infância espiritual? Foi na nossa criação. Nós fomos criados simples e ignorantes. Então, nos primeiros momentos da nossa criação,
E a gente vai ver isso bem mastigadinho quando a gente for falar sobre os 3 reinos, né? Mais na frente. Antes de encerrar o livro 2, a gente encerra o livro 2 com os 3 reinos. Aí a gente vai ver como é que acontece essa evolução anímica, essa evolução espiritual na prática, tá? Estudando as perguntas desse último capítulo. Então, o momento em que nós fomos criados é como se fosse uma infância espiritual. É como se a gente estivesse ensaiando para a vida, é como nós fôssemos bebês que estávamos engateando, estávamos dando o primeiro passo para a vida racional, né, para a nossa humanização. A gente chama humanização, que é o processo em que o espírito deixa de ser princípio inteligente e começa a reencarnar nas primeiras formas humanas. A gente chama isso de humanização. Mas esse período de infância espiritual não são os nossos povos selvagens, os povos primitivos. Por quê? Porque os selvagens, quem seriam os selvagens na nossa época, assim, entre aspas, né? Seriam os índios, os povos que ainda vivem nas florestas, né? Por que eles não são eles? Porque já são almas desenvolvidas, ou seja, já são espíritos que têm discernimento, que têm livre-arbítrio, que têm aquele conhecimento, não é mais aquele ser que age por instinto como os animais. Eles já passaram por essa etapa, eles já entraram nesse processo de animação, de humanização. E eu trouxe, né, aqui é o hamster do meu filho, né? Ontem eu estava preparando esse material para vocês e ele estava aprontando todas, né, em cima da minha escrivaninha. Aí eu coloquei um balãozinho dizendo, né, meu momento, cadê? Deixa eu ver se aparece aqui. Meu momento de brilhar vai chegar. Então, o momento dele brilhar, dele entrar no processo de humanização também vai chegar. Tá? E é uma das outras coisas que o Espiritismo desconstrói, é justamente na questão evolutiva, quando fala do reino animal, ou do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal, e aí inicia o processo de humanização. Tá? Vamos lá. As paixões, aí a gente pode dizer, mas as paixões não é um sinal de desenvolvimento, ou seja, né, quando o ser humano ele para de agir por instinto e começa a agir pelos sentimentos, que a gente chama paixões, pela questão de querer estar junto de uma pessoa, constituir uma família, mesmo que seja daquela forma ainda bem selvagem, isso realmente é um sinal de desenvolvimento, né? Uma raça que está desenvolvida. Quando os seres humanos começaram a procurar um ao outro, não só pela necessidade de reprodução, mas pelo sentimento de formar famílias, né? É um sinal de desenvolvimento, mas ainda não é um sinal de perfeição, porque aí a gente vai aprender que para se relacionar com alguém, a gente não precisa só de paixão, de atração sexual. A gente precisa principalmente da emoção, do amor, da cumplicidade, né? Então a gente vai o quê? A gente vai aperfeiçoando esse sentimento dentro da gente, através das múltiplas existências, tá? Outra coisa importante é que há qualidades que ainda nos são desconhecidas, né? Então, é como os espíritos dizem, falta-lhes um sentido. Lembra quando a gente estudou sobre Deus? Que Kardec perguntou para os espíritos que se algum dia a gente vai entender, a gente vai compreender a natureza de Deus, os espíritos dizem sim, mas ainda lhes falta um sentido. Então, vocês imaginem que ainda tem coisas, tem faculdades, tem sentimentos, tem uma infinidade de experiências que a gente ainda nem conhece e que ainda vai experimentar. E se existem coisas desconhecidas, se existem coisas desconhecidas, a gente também não pode compreender porque a gente ainda não conhece, né? E a gente pode sim, em uma única existência, sermos tão perfeitos quanto a gente puder, mas isso não é perfeição absoluta, né? Então vamos supor assim, que André Luiz chama de completista, né? Que é quando o espírito vem, faz tudo bonitinho, que está no planejamento e volta. Aí, lá nas obras de André Luiz, ele chama um espírito completista, né? Mas ele foi tão perfeito quanto podia. Ele fez o dever de casa todo direitinho.
mas ainda não é perfeição. Ele ainda não é um espírito perfeito, tá? Vocês querem falar ou eu posso passar? Porque eu falo demais, vocês sabem, né? Eu tô tentando abrir o chat. Eu tenho uma dúvida, Ana. Pode tirar, Camila. Boa noite, gente. A questão 191, na parte que o Kardec está explicando, né? No final, ele fala assim: mas da mesma forma que na vida do homem há dias que não trazem nenhum proveito, também na do espírito há existências corporais sem resultado, por não as ter sabido aproveitar. E eu fiquei pensando, mas será possível uma vida inteira nada ser aproveitado? Eu fiquei com essa dúvida, porque eu acho muito difícil, né? Pelo menos alguma coisinha a gente deve, né, aprender, né? Eu fiquei com essa questão na cabeça. A gente sabe que em questão... Muito boa, Camila, sua pergunta, né? A gente sabe que a gente já estudou isso, né? A gente sabe que em questão de evolução, a gente não anda para trás, né? A gente não retroage, a gente não regride. A gente pode estacionar, tá? Então, de fato, aquela pessoa pode estar assim aprendendo alguma coisa, mas não é algo que ela novo, é algo que ela já aprendeu, que ela já dominou. Então é como se ela estivesse andando em círculos, sabe, Camila? Eu acho que Kardec falou mais em relação a esse ponto. E há de fato espíritos que vão reencarnar aqui e que ou não vão fazer nada de novo, ele pode estar continuando fazendo coisas que ele já fazia além dessa reencarnação, né? Já nas experiências passadas. E não só o fato de não fazer nada, mas de ainda se agravar, ainda agravar em dívidas. Lembra quando eu disse a evolução espiritual é como se a gente fosse no shopping? Eu vou pagar aquela fatura do cartão, né? E aí tem as promoções das blusinhas, a gente fica dizendo, opa, 3 blusinhas por R$10, é agora, é agora, é agora, agora a gente vai, paga o cartão e ainda volta com mais dívida, né? Então tem espíritos que de fato é como se eles não aprendessem nada de novo. Eles podem sim estar aprendendo alguma coisa, mas é algo que ele já domina, é algo que ele já superou, que não traz, não acrescenta, tá? Mas é assim, né? Kardec ele fala assim no ponto de vista geral. A gente sabe que nas experiências individuais, né, do espírito, é muito relativo isso. Tudo bem, Camila? E alguém quer acrescentar? Tudo bem, entendi. Tu entendeu, né? Obrigada. Não, tudo bem. Uhum. Vocês têm que perguntar, viu? Porque senão aperta o play e já era. Tem um livro Ação e Reação de André Luiz, muito bom. Viu, Juju? Muito bom esse livro Ação e Reação. Que ele fala sobre tipos de dívidas e tipos de dores. Eu já cheguei a fazer palestras e lives sobre isso, que André Luiz vem falando justamente sobre o nosso comportamento diante a lei de ação e reação. É um livro muito bom e fica a dica de leitura, viu? Vou passar. Olha, tô acompanhando aqui no chat. A Júlia anotada minha. Beleza. Vamos lá. Olha, aquilo que eu perguntei. Vocês podem responder aí no bate-papo ou ligar o microfone e falar. Em termos evolutivos, o espírito pode retroceder? Ou seja, ele pode andar para trás feito caranguejo? Sim ou não? O que é que vocês acham? Vocês acham que sim ou que não? Não, beleza. Olha, eu tô só observando, né? Vocês estão tudo atentos aí. Sarão, beleza. E, novamente, em termos evolutivos, um espírito perverso que é ligado ao mal, ele pode se tornar um homem de bem? Sim ou não? O que é que vocês acham? Um espírito que é dedicado ao mal, ele pode se tornar uma pessoa melhor? Sim, com certeza. Com certeza, né? Ainda que demore, ele vai chegar lá. E aí tem muita gente que usa, né, essa questão de dizer assim, reencarnação, né, bom demais, múltiplas vidas. Aí diz assim, que bom que existe a reencarnação, então posso aproveitar bem essa vida, né, já que eu terei outras. Quem já não ouviu falar ou até mesmo falou isso, né? Normal, viu? Outra semana eu aqui meio confuso, meio bolado, né, com essa pergunta, porque eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso. Já que eu tenho muitas vidas, vou curtir essa, né? Mas aí que tá, você realmente, de fato, pode curtir essa doidada, mas isso vai pesar. Por quê? Porque você vai demorar
mais um tempinho, né, para evoluir. É tipo aquela pessoa, sabe, que Kardec diz, passa a vida toda no marasmo, não aprende nada de novo, volta pro plano espiritual sem ter aprendido nada e fica com aquela cara de porque fez, né? Fica assim, né? Então, a experiência na vida material, por mais que seja difícil, por mais que a gente diga, eu não quero mais reencarnar na Terra, já deu, se eu não nasço mais aqui no Brasil nem por cesárea, né? Então, a vida material, por mais difícil que seja, nos leva justamente a esse melhoramento, a essa evolução. A gente já viu em questões passadas que a vida no plano espiritual é bem lenta essa questão da evolução. A gente pode aprender muita coisa lá, mas é na terra, na experiência, na carne que a gente evolui bem rápido. Então, a experiência na vida material nos leva ao melhoramento, evitando o mal e praticando o bem. Então, é através da múltipla existência, das reencarnações, que a gente vai nos melhorando. E eu fiz questão de colocar em caixas águas não, em caixas altas, para justamente ter essa certeza. Isso leva tempo, muito tempo, mas aqui a gente somos, o que é que nós somos? Eternos, então o tempo é relativo para o espírito. André Luiz diz, o século um dia, o que é dias terrenos comparados à eternidade, né? E aí eu trouxe essa citação, né, que eu estava dizendo para a Graça. Eu disse, Graça, pelo amor de Deus, é muito fora que os espíritos dão. Às vezes eu fico com pena de Kardec, às vezes eu fico em posição fetal querendo chorar, porque os espíritos dizem, ó, teu espírito, eita, pronto, agora deu, vamos lá, teu espírito é tudo, o teu corpo é uma veste que apodrece, estudo. É isso, nós somos espíritos, esse corpo aqui, nosso corpo físico vai envelhecer, vai adoecer, vai morrer, mas nós iremos sobreviver a isso tudo, porque nós somos eternos. A Letícia disse, é igual aquele meme, só se vive uma vez, vai nessa, né? Aí tem uma foto do Kardec falando, eu conto ou vocês contam? Né? Ô, Ana, Oi, só um acréscimo aqui. Que às vezes nós observamos algumas pessoas e ficamos com aquela impressão de será que ninguém regride de fato? Porque essas pessoas pareciam ser muito melhores e de uma hora para outra, ou de uma fase para outra da vida, começam a praticar atos que são extremamente contraditórios. Então dá aquela falsa impressão de regressão, né, espiritual, quando na verdade não existe. Então, nesse ponto, nós devemos observar algo, que nem sempre o que, o que as pessoas transparecem é uma verdade vivenciada na alma. Pode ser fachada, pode ser conveniência, ou pode aquele aprendizado estar, sim, no cérebro, mas não internalizado. Então, faz todo um sentido na conjuntura, no A mais B, no 1 mais 1, mas na vivência, na realidade, na sua verdade, no seu caminho, aquilo ali não é real. Então, não há retrocesso. Há, na verdade, uma estagnação aí, fruto da atitude que aquele espírito, aquela alma já vivencia, de fato, no interior. Isso aí. E por mais que ela decida ficar lá, estacionada, vai ter um momento que ela vai ver que não adianta, que ela vai ter que evoluir. A ficha cai. É que nem um meme que é uma ficha chegando na Terra com toda a gota, né? A não sei quantos quilômetros por hora, dizendo um dia a ficha vai cair. A grande ficha vai cair. E cai. Isso que, desculpa interromper, meninas, mas isso que a Graça falou é muito interessante, porque antes dela comentar isso, eu acho que exemplificou o que eu estava pensando, é que, na verdade, essa frase, né, experiência na vida material nos leva ao melhoramento, evitando o mal, mas nem sempre a gente está praticando o bem. Então, somente o fato de evitar o mal, mas não praticar o bem, não vai me levar ao melhoramento, vai me levar exatamente a essa estagnação. Então, eu fiquei pensando muito nisso, porque às vezes a gente só evita o mal, mas também não faz nada, né? Tipo, nem ajudo, nem tento mudar uma conduta, e na verdade a gente só vai ficar parado, né? Não tem para onde ir. Então, acho que exemplifica um pouco disso que eu estava pensando, isso que a Graça falou. Então, só queria acrescentar, que a gente só evita às vezes e não pratica o bem, né? E não é muito por aí.
A gente fica na moita, né? A gente fica em cima do muro. E Kardec diz, não é só não fazer o mal, é imperioso que a gente faça o bem. Por isso que Kardec colocou, né? Fora da caridade que não há salvação. Então a gente pode até ficar na nossa zona de conforto dizendo, mas eu não fiz o mal. Eu disse, sim, você de fato não fez o mal, mas cadê o bem? Cadê a caridade, né? Então, é bem isso que as meninas trouxeram pra gente. Muito bom. Pode ficar à vontade, viu? Pra compartilhar aí todos vocês. Vamos partir então para a sorte das crianças após a morte. Gente, isso aqui eu deixava minha avó de cabelo em pé. Uma avó católica, todo mundo católico lá em casa, né? Eu sou a única espírita, eu sou a ovelha negra, muito bem resolvida, né? Graças a Deus. Sou a única espírita. Então teve um dia que eu tava saindo da missa, que a vovó que me levava pra missa, eu disse aí, eu tinha a idade do meu filho, né? Eu era mais novinho um pouquinho, dizendo, vó, o que é que acontece quando as crianças morrem? Aí a vovó dizia, elas vão pro limbo. Eu disse, elas vão pro limbo? Ah, que danado é limbo? É um purgatório para as crianças. Eu ficava assim, existe um purgatório? O que é um purgatório? Não, elas ficam lá sozinhas, né? Elas não vão. Eu fiquei, elas não vão pro céu? Aí a vovó, não, porque né, ela não teve tempo de fazer bem nem o mal e fica por lá. Eu fiquei assim, de queixo caído. Eu disse, não, eu não acredito que Deus seja assim, que nosso pai seja assim. E aí vovó, né, ficou daquele jeito, né, bugadona, sem saber o que fazer. Então, desde sempre eu causava arrepios na vida das pessoas. Ô, Ana, Oi. para acrescentar, só para contextualizar, muitos, eu acredito que muitos aqui já ouviram falar, né, aquela revelação que veio à tona há pouco, sobre o Kardec e a Amélie terem tido uma filha. Não existe registros, até o momento não foi localizado nada, não se sabe se era filha de fato, né? Se era adotada ou se alguma das crianças que eles acolhiam no Instituto de Educação que eles administravam e a Amélie coordenava. Mas essa criança era extremamente querida, né? Naquelas correspondências, cartas de Kardec que foram encontradas lá, tem cartas do Kardec, da Amélie, ele relatando extremamente pai babão mesmo, orgulhoso, eles ensinando a crianças a escrever cartinhas quando Kardec viajava, ele solicitava a Amélie que escrevesse para ele que junto à correspondência, ela era Luísa, o nome dela, enviasse também uma cartinha que ela escrevesse e enviasse para ele, né? Então, vocês imaginem aí um pai extremamente amoroso, orgulhoso. Outras correspondências, ele também falava que contava para todo mundo o quanto a Luísa era inteligente, o quanto era amorosa. E essa criança desencarnou muito cedo. Então, quando Kardec faz essa questão, ele elabora essa questão, embora alguns digam, é um livro de perguntas e respostas, mas eu consigo ver aí um pai buscando um consolo, um pai buscando uma resposta para uma dor que ele ainda não havia sanado dentro dele. A Graça, né, nossa repórter encarnada do plano espiritual, né? Vocês já perceberam isso, né? Quem assistiu a última live de renúncia foi Tititi, né? Olha, a Júlia dizer, nossa, Graça, nunca tinha pensado nisso. Pois é, Juju, nem aliás, eu já tinha ouvido falar sobre algo assim, mas eu nunca tinha pesquisado a fundo, não. Não existe documentação, mas Louise era o nome da mãe de Allan Kardec, né, do professor Rivaio. Então, fica-se a dúvida. Até agora não se encontrou nenhum registro, mas sabe-se que essa criança existiu por conta dessas cartas que encontraram do Kardec de próprio punho. Legal. E tem uma corrente aí de pessoas que já começa a não ver o Kardec como um mero codificador, porque o codificador implica em só catalogar perguntas e respostas. E na obra nós vemos um Kardec se expressando, trazendo suas opiniões, seus comentários. Então, tem uma corrente aí de pesquisadores, de estudiosos da doutrina, que já encontram alguma dificuldade em considerar o Kardec como um simples codificador, porque ele participou sim, não só na produção da obra, como o coadjuvante, né? Com os comentários, com suas opiniões. E com E suas eu compartilho notas, né? disso. E inclusive com sua Exato. neta.
as suas notas não, as suas notas. Tanto que o capítulo 5 é uma culminância e é uma nota dele. Uma nota de Kardec. É. E, por exemplo, só para concluir, né, na Gênese, lá não existe comunicação mediúnica. Lá nós temos o Kardec se expressando livremente, é uma obra da Isso. codificação. O Céu e o Inferno, ou o Livro dos Médios também. Pois é. A Júlia dizendo, mas principalmente dessa procura do consolo nas entrelinhas. Incrível mesmo pensar assim. Traz a ideia de uma pessoa mais humana, justamente, né, Juju? Uma pessoa mais gente da gente, mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Kardec está ali com suas dores e suas dúvidas, tal qual a gente, né, em muitos É, momentos. isso mesmo. Vamos lá então, vamos dar prosseguimento. Sorte das crianças após a morte. Então, Kardec pergunta, né, se um espírito de uma criança ele pode ser mais adiantado do que um adulto. Aí os espíritos dizem, né, o espírito da criança pode ser até mais adiantado do que um adulto. Por quê? Porque o espírito da criança é um espírito, né, assim como os espíritos dos pais. Por mais do que dou, meu filho é um espírito. Então, o meu filho, ele pode ser muito mais adiantado do que eu, ter vivido mais, ter mais existências do que eu, ter adquirido mais experiência. O mais importante, ter aproveitado essas experiências e dar um show de superioridade em vários momentos, né? Inclusive, hoje, quando eu estava almoçando com ele chegou pra mim e disse, mamãe, hoje eu tava conversando com um coleguinha, porque um coleguinha foi meu chato com a minha coleguinha. Aí eu disse assim, olha, não faz ela sofrer, porque quando tu faz ela sofrer, tu sofre também. Aí eu fiquei, eita, olha aí, né, sinal que o evangelho do lar tá fazendo efeito aqui em casa, né? Apesar dos bocejos dele, dos tititi de criança, mas eu fiquei com minhas anteninhas ligadas. Então, se algumas crianças aparentam ser mais evoluídas do que alguns adultos, isso não deve ser o fato dela ser criança, porque a gente tem o costume de dizer assim, mas as crianças, elas são cheias de pureza, elas são cheias angelicais, são inocentes, mas se de fato uma criança já apresentar essa inclinação, né, a ser um espírito bom encarnando, um espírito já mais adiantado, é porque o espírito já era assim, ó, há muito tempo. Não é não é pelo fato dela ser criança, mas porque é um espírito já adiantado. E aí, né, o Kardec pergunta por que as crianças então desencarnam mais cedo? E a espiritualidade traz. É o complemento de uma existência interrompida antes do tempo devido. Então, de repente, em vidas passadas, ela desencarnou muito cedo, né? Ela desencarnou antes do tempo previsto, aí ela precisa de uma reencarnação só para completar aquele tempo, só para ela terminar a sua experiência na carne. E, em contrapartida, também não deixa de ser uma prova ou expiação para os pais, né? Na questão do luto, da questão da ausência, da questão de realmente entender que são espíritos, que são seres independentes, que também trazem a sua bagagem, as suas experiências, também trazem as necessidades de suas provas e expiações. Então, você imagina assim, que para um pai e para uma mãe ter que enterrar um filho que vai contra a ordem cronológica da natureza, que é dos filhos enterrar os pais, deve ser uma dor sem precedentes, né? E aí eu deixo como dica o filme As Mães de Chico Xavier, porque Chico Xavier faz um trabalho assim magnífico com as cartas consoladoras, né? Ele traz esse acalento ao coração, levando o espiritismo, né? A resposta dos espíritos, a comunicação mediúnica para consolar. E o grande consolo, né, que o espiritismo nos traz é que os nossos filhos, quando desencarnam antes de nós, ele prossegue. É um espírito assim como nós, né? Não há diferenças. Ele só tinha menos tempo do que a gente aqui na Terra. Ele vai prosseguir, ele não vai desaparecer do nada. Porque na questão do desencarno, da morte, uma das coisas que nos traz mais aflição é essa sensação de perda, como se aquele ente querido desaparecesse, como se de repente ele está aqui e de repente não está mais, e como é que vai ser? E o Espiritismo vem, né, com toda essa serenidade, dizendo, calma, prossegue, prossegue de uma forma diferente, mas prossegue, ninguém se perde no caminho de volta.
Vou ler aqui uns comentários que a Camila nos trouxe, dizendo que ela deu aula, né, 2 anos no ensino fundamental e ficava besta com as crianças, dão um baile na gente, dão. Sou evangelizadora e eu vou te contar, viu? Experiência não falta com elas. A Sara disse, minha filha outro dia me perguntando, chorando, porque que ela está aqui, dizendo que a vida dela deu um replay. Ai, meu Deus do céu. Aí a gente fica assim, né, Sara? Calma, minha filha, eu também dei um replay na minha, veja como eu estou, né? E meu filho um dia disse assim, mamãe, quando eu nascer de novo, eu vou querer que você e papai sejam meus pais de novo, porque eu gostei muito, né? Então, olha só, né? Sendo de qualidade tem. Só não, eu disse, meu filho, mamãe vai aceitar com muito bom grado, né? Se eu ser seu pai, ser sua mãe novamente, mas sabe que eu também posso ser sua filha, e aí o jogo vai virar, né? Ele ficou me olhando assim, né? Então, é uma beleza, né? A reencarnação. Alguém tem alguma coisa para falar em relação ao SOR das crianças? Tem alguma experiência para compartilhar? Aninha, eu fiquei só com uma dúvida, e aí, Pode fazer. sorry a ignorância, mas aí também no caso do desencarne dessa criança, pode ser uma prova e expiação dela mesma, não só para os pais? Pode sim, pode. Para ela mesma Para ela mesma também, né? também. Isso tá. A É gente porque eu confesso que eu não li as perguntas antes de é, vir para cá, mas. Kardec fala uma coisa muito parecida com o pensamento católico, sabe? De que é um espírito que foi mais cedo, que ela não teve a oportunidade de fazer o bem nem o mal. Então, assim, ela não pode, como espírito, a gente tá olhando as crianças como espírito, tá? E não como criancinha, assim, aqui na Terra. Então, o espírito que, como qualquer outro, não teve tempo de fazer o bem. Então, ela não pode ser um anjo que vai lá para as altas esferas, porque ela teoricamente, ela ainda não é um espírito superior, não é esse espírito puro. Então, a sua condição no plano espiritual pode diferenciar um pouco por causa da situação como ela desencarna, né? Como criança. Mas também há diversos casos de crianças que precisaram desencarnar mais cedo porque aquele espírito precisava daquela experiência. E André Luiz nos traz muitos exemplos disso. Inclusive tem um livro, há mais um livro que eu vou deixar como sugestão de leitura, é o livro Deixe-me Viver, que fala justamente dessas experiências de crianças desencarnando mais cedo, a questão do aborto, enfim. Alguém quer mais? Ninguém vai falar. Fala, ninguém. Olha, só com relação a provas e expiações, não para a Júlia, mas para algumas pessoas que estão iniciando realmente o estudo há pouco, né? Que existe uma diferença, falando assim, de uma forma bem superficial, entre expiação e provação. A expiação, ela diz mais sobre o nosso passado, na verdade, sobre a redenção, dívidas da nossa própria consciência que precisam ser sanadas para que possamos prosseguir. Já a provação diz mais sobre promessas, sobre melhoramento, sobre aprendizados que fizemos no plano espiritual, na erraticidade, e que agora retornamos com o compromisso de tentar passar por aquilo para que o conhecimento fique internalizado. Então, expiação diz mais sobre o nosso passado e aprovação mais sobre o presente e o futuro. E essa expiação, Kardec remontou um pouco ao costume dos hebreus, né? Que os hebreus, eles tinham o costume de oferecer animais em troca dos seus pecados, para redenção, expiação, redenção. Um dos animais oferecidos era o bode, por isso aquela expressão que ainda hoje conhecemos, bode expiatório, ou seja, um animal oferecido em troca dos pecados, né? Aí vem o espiritismo dizendo assim, você não precisa fazer nada disso, o negócio é com você. Exatamente. E mais uma curiosidade. Tem o professor Severino Celestino, ele é professor de pós-graduação aqui na UFPB, em João Pessoa, do curso de Ciências das Religiões. E o professor Severino, ele afirma que, muito provavelmente, Jesus era reencarnacionista, sim. Por quê? Porque Jesus era judeu. E os judeus, pelo menos os judeus ortodoxos, que seguiam a Torá, e Jesus sim seguia a Torá, eles são reencarnacionistas. Então, esse dado aí, se você tiver esse olhar direcionado,
Quando você for consultar a Bíblia, os evangelhos, vão entender porquê de muitas passagens. E algumas pessoas questionam, mas por que ele não falou abertamente sobre isso? Então, facilitaria tanto para nós pelo simples costume hebreu de que o que está na Torá não precisa ser discutido, apenas vivenciado. É uma verdade que basta ser vivenciada e não precisa ser discutida amplamente. Então, muito provavelmente Jesus era reencarnacionista. Na verdade, eles usavam lá na época de Jesus, uma palavra que significava muitas coisas, né? Por exemplo, eles usam o termo ressurreição. É uma teoria um pouco. Não deixa de ser essa palavra que a Graça falou, né? Não deixa de ser reencarnação. Só que eles acreditavam que a gente voltava com o mesmo corpo. Já o Espiritismo nos mostra que a gente de fato volta, mas a gente volta em outro corpo. Né? Só para concluir como um exemplo rápido, em João, capítulo 9, se eu não me engano, tem aquela célebre passagem, né? Que Jesus vai passando junto aos seus discípulos e encontra um cego de nascença. E os discípulos, eles perguntam, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais deles? Ou os pais dele? Então, se ele já nasceu cego, como ele poderia pecar naquela existência? E isso já está subtendido a ideia da reencarnação, né? Isso mesmo. Faltou um S aqui, tá, gente? Desculpa aí o erro. Sexos nos espíritos. Eu não gosto quando eu erro, não. Fico me sentindo mal. Vamos falar um pouquinho sobre sexo nos espíritos. A Kardec trouxe só 3 perguntas pra gente, mas não se preocupe que esse assunto a gente vai retomar quando a gente fala sobre leis de reprodução, leis de sociedade. Não vai ser um tema que a gente vai esgotar aqui, tá? A gente vai só introduzir. Sexo nos espíritos. Os espíritos não têm sexo como a gente entendemos. A gente fica assim, como assim? Não como a gente entende. Por quê? Porque o sexo que a gente entende é algo genital, masculino e feminino, é o ato sexual, né? Enfim. Há entre eles amor e simpatia baseada em afinidade de sentimento. Então, o sexo seria amor, simpatia, afinidade de sentimento, que não é uma relação baseada em atração sexual. Tá? É uma diferença aí. E a Juju, que está conduzindo os livros dos mensageiros, tem aquela parte, né, que André Luiz fica espantado, que tem casamento no plano espiritual, e como é isso? E aí os espíritos dizem, calma, aqui o que impera é a afinidade e sentimento, é o amor, não é aquela coisa carnal, aquela coisa sexual, né, de hormônios e pudor, né, é o amor, é a simpatia. E ele ficou espantado, né, porque ele não esperava encontrar isso no plano espiritual. E os espíritos, eles podem habitar corpos femininos e masculinos. Para nós, espíritos, o sexo não importa, né? A gente vai reencarnar em corpos masculinos, a gente vai encarnar em corpos femininos. Por quê? Porque é a experiência que a gente precisa ter, é aquilo que eu preciso aprender, é aquela prova, é aquela expiação, que só em corpos masculinos e em corpos femininos eu poderei ter essas experiências, né? Porque convenhamos que está no corpo masculino tem suas experiências que a gente não vai ter no sexo feminino. O sexo feminino vai dar experiências que a gente não vai ter como ter no sexo masculino. Então, cada corpo, né? Cada sexo tem uma experiência diferente. E aí, eu gosto de indicações, né? Vocês já perceberam. Eu vou indicar essas 2 lives para vocês, que eu fiz ano passado, aqui no cantinho, né, lá no YouTube, que foi Sexo, se Sexo é Profano e Divino, e Sexo e Sociedade, né? O Sexo Profano e Divino foi uma live que eu fiz com a Sabrina, foi uma live muito gostosinha. E Sexo e Sociedade foi uma live que a Sabrina veio novamente com a Yasmin. Eu não sei se vocês já conheceram a Yasmin, ela que administra o Feminismo, a Luz do Espiritismo. Ela tá meio de fora esse ano, que ela tá gravidinha, então ela tá curtindo a gestação dela. Mas aí, depois do final do nosso encontro, eu vou lá no Telegram e vou indicar essas 2 lives para vocês, tá? Porque lá a gente discute sobre diversos temas em relação ao sexo, tá bom? E aí vocês vão poder se aprofundar mais. Mas não se preocupe que a gente vai retomar
esse assunto. O que a gente precisa saber agora não existe sexo entre os espíritos, o ato sexual, que existe afinidade, amor, comunhão de sentimentos, e a gente vai reencarnar. Hoje eu estou no sexo feminino, próxima reencarnação eu posso nascer no sexo masculino, e por aí vai. Porque o que eu preciso é evoluir. E onde eu tiver para evoluir, eu vou evoluir. Tá bom? Posso continuar, né? Tá bom, eu vou continuar. Ô, Ana, Oi. no livro do André Luiz, No Mundo Maior, uma referência, o capítulo 11, ele trata sobre isso, apontamentos muito interessantes. Então, fica mais essa dica, No Mundo Maior, capítulo 11. Vocês estão percebendo que é livro demais, né? A gente tem que reencarnar muito para dar conta, viu? Porque só Chico psicografou mais de 400 obras. Só Chico. É obra que a gente não pode reclamar que não tem o que ler, não, viu? Ana, Oi. eu fiz uma pergunta no chat, no tópico anterior. Tu és a Camila, né? Ah, tá, tô vendo aqui. Camila perguntou, mas como saber se o que eu tô passando é prova ou expiação? Então, né? Eu posso estar errado aí, vocês vão me corrigir, vão contribuir. Expiação é algo, se eu não me engano, eu posso estar a trocar as bolas. Expiação é algo assim que eu vou estar aqui, beleza, eu vou passar por uma certa situação e eu vou lidar bem com essa situação. Não vai ser algo que vai me trazer sofrimento, aquela coisa, sabe, aquele padecimento, aquela coisa muito complicada de superar. Já a aprovação não, eu preciso que eu prove, que eu realmente... Tá trocado? Provação é você provar que aprendeu. Ah, tá, meu marido tá corrigindo aqui. É o contrário. E expiação... E expiação é você sofrer por algo de errado que você fez. Mas isso é mais uma questão nossa do que imposta. Tu não quer falar aqui pra eles, não? Tudo é provação. Venha falar aqui pra eles. Peraí, viu, gente? Ajuda dos universitários. O pessoal estava passando bem aqui na hora que ela estava falando, aí eu vim dar uma contribuição. É mais uma questão nossa, tá? De como a gente enxerga as situações na vida que a gente passa. Mas de conceito, expiação é a gente sofrer por algo que a gente fez de errado. Sofrer as consequências de algo, né? Então a gente vai expiar um mal que a gente causou. Provação é o que não está dizendo o nome, prova. A gente dá a prova, mostrar que a gente aprendeu, que a gente conseguiu dar um passo à frente. Mas se a gente pensar bem, filosoficamente, as situações que a gente passa na vida dependem muito de como a gente encara. Se a gente considera uma expiação ou uma aprovação, né? Uma maneira de crescer ou um sofrimento que a gente merece. É mais da forma que a gente lida. Pronto, ajuda dos universitários encarnados, viu? Camila, foi respondida a tua pergunta? Ana, eu vou dar só uma opinião pessoal, tá? Nada comprovado, mas eu acredito assim, expiação diz muito sobre a redenção, né? Aquilo que a gente precisa se retratar. E a aprovação são promessas futuras, né? Coisas que a gente acredita. Então, eu penso que um sofrimento, uma dor, quando ela é expiatória, deve ter me parece que tenha um peso a mais, um sofrimento a mais, talvez um desnorteamento a mais. A gente tem aquela impressão de, e agora, para onde eu vou, o que eu vou fazer, deve dar uma angústia maior. E uma aprovação, nós já temos aquele aprendizado. Chegou o momento de colocarmos em prática, mas aquilo já está em nós internalizado, é hora da prática. Vamos provar que aprendemos? Então, pode trazer uma aparência, uma sensação de um pouco mais de tranquilidade, apesar de ser envolvido numa atmosfera de turbulência, sabe? Eu penso muito por esse ângulo. No final das contas, são experiências, né? São experiências que a gente passa. Tem na época ele era diretor do centro espírita que a gente trabalhava, que dizia assim, a gente tem que olhar as coisas com um olhar de experiência. Por mais que exija de nós, né, a questão do sofrimento e tal, mas olhar com o olhar da experiência nos faz a gente ter um pouco mais de autocontrole, né, de perseverança. Muito bem, vamos entrar em parentesco e filiação, tá? Kardec pergunta se os pais transmitem, né, aos filhos alguma parte da sua alma. Aí os espíritos dizem, os pais só transmitem aos filhos a vida animal,
pois a alma é indivisível, ou seja, nós pais, através da conjugação, através do ato sexual, a gente vai gerar o corpo físico para os nossos filhos, né? É aquilo que a gente está aqui para você habitar, né? Na casinha. Mas a alma, o espírito, aquele que está reencarnando, ele é indivisível, ele é assim como nós, tá? Aí eu trouxe mais um pensamento que geralmente a gente diz, né? Ah, mas a reencarnação não presta, porque meu pai e minha mãe não serão mais meus pais. Quem é contra a teoria reencarnacionista sempre diz isso, né? Ah, quer dizer que quando eu chegar lá no plano espiritual, meu pai não vai ser meu pai, minha mãe não vai ser minha mãe, eu vou reencarnar, eu terei outros pais. E o que Kardec nos traz é que a reencarnação, ela não destrói os laços de família, né? Ela amplia esses laços de família, porque a gente passa a enxergar todo mundo como um irmão. A gente passa a enxergar aquele semelhante como meu pai, minha mãe, meus irmãos. Não era isso que Jesus dizia? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Aí Jesus continuou, todos são meus pais, minha mãe, meu irmão. Todos aqueles que seguem as leis do Pai. Então a doutrina da reencarnação, ela amplia esses deveres que a gente tem de fraternidade. E quando às vezes a gente fica muito na casinha e dizer assim, ah, mas não acho isso justo, né? Meu pai tem que ser meu pai, minha mãe tem que ser minha mãe. Quando a gente dá muita importância à nossa genealogia, ou seja, a árvore da nossa família, a gente tem que prestar atenção se a gente não está se baseando no orgulho, sabe? Isso é achar muita coisa. A gente tem que prestar muita atenção. Porque se tiver orgulho, dá ruim, né? Vamos lá, continuando. E aí eu achei essa frase fantástica que os espíritos trouxeram para Kardec, que disse assim, ó, digam o que façam, façam o que quiserem. Não impedirão que as coisas sejam como são, pois Deus não regulou as leis da natureza segundo a vontade deles. E esse pensamento, Kardec trouxe, né? Os espíritos trouxe, cadê? Esse pensamento está logo aqui. Quando eles falam, né, nessa questão das pessoas que diminuem a reencarnação, que são contra a reencarnação. Aí os espíritos dizem, olha, não importa o que eles façam, o que eles digam, porque as leis naturais vão continuar sendo o que são. Elas não vão mudar. Deus não vai mudar a lei natural porque o bonito não quer evoluir. Porque o bonito não quer acreditar na vida espiritual. Porque o bonito, enfim, quer viver a vida material conforme os que deseja. O mundo vai continuar girando e as leis da natureza vão continuar regindo o universo. Mas apesar disso, né, apesar da gente saber que a gente vai reencarnar, que os ciclos familiares podem mudar na Terra, o culto que a gente faz aos nossos antepassados não é algo indigno, né? Pois devemos nos sentir felizes por pertencermos a uma família que encarnaram espíritos elevados. Então, obviamente, né, que a gente não vai ficar assim, então eu não posso ficar feliz, né, porque eu estou reencarnada numa família de Bezerra de Menezes, por exemplo, né, que tem o nome Menezes lá. Não, sinta-se feliz por estar numa família em que tem esse legado, né, de espíritos elevados no meio. Agora, se for rolar orgulho e vaidade, né, não, eu sou tal, porque no meu sangue corre o gene de, sei lá, de fulano de tal. Aí vai estragar tudo, né? Vai estragar o clima da celebração. Então, é ficar realmente atento se a gente tá pelo amor, né? Ou pela vaidade mesmo. E os pais, continuam, não transmitem semelhança moral também. Aí só transmite o corpo físico, a carga genética. Por quê? Porque são espíritos diferentes. Aí a gente diz assim, nossa, mas tem tanta coisa parecida, né? A gente se enxerga na nossa mãe, a gente se enxerga no nosso pai. Até os filhos adotivos são muito parecidos com os pais. Aí por quê? Porque são espíritos simpáticos. É uma simpatia que rola entre aqueles espíritos. E às vezes a gente diz assim, fulano é a cara do pai. Ciclano é a cara da mãe. Por quê? Porque é simpatia, é afinidade, são espíritos que se gostam, não necessariamente que se gostam, né? Mas que vibram ali na mesma sintonia. Aí, Kardec pergunta, mas os pais exercem alguma influência sobre os filhos? Os filhos, uma influência muito grande. Nisso a gente faz, a gente influencia demais os nossos filhos.
Mas qual seria a nossa missão de pais? Desenvolver os seus filhos pela educação. Então, nós temos essa missão. Essa é a nossa missão que nos foi confiada. Se a gente falhar, se a gente relaxar, isso vai refletir em sentimento de culpa. Tá? Então, quando a gente vê mais na frente os nossos filhos sendo desregrados, né, sendo perseguidos por algo de ruim que estão fazendo, se houve uma falha na educação, se a gente deixou aflorar nele sentimentos de orgulho, de vaidade, de egoísmo, a gente teve a nossa contribuição, porque a gente influencia muito grande. A gente tem uma influência muito grande em cima dos nossos filhos. Mas aí a educação que os espíritos falam não é somente a intelectual, não é somente dar a melhor escola, a escola mais cara, e dar roupa de marca, e levar o moleque para o cinema, para o teatro. Não é somente isso, mas principalmente a moral e a religiosa. Moral sendo exemplo, religiosa ligando os filhos com Deus. Porque a gente tem mania, né? Tem muitos pais que dizem assim, não, eu não vou influenciar na crença do meu filho, não. Quando ele crescer, ele vai decidir qual a religião que ele quer seguir. E aí é um engano que a gente faz. Porque a gente precisa aproximar nossos filhos de Jesus. Eu escutava isso no evangelizador antes de ser mãe. A gente precisa aproximar nossas crianças de Jesus. Porque é na infância que elas estão mais acessíveis a esse contato. Depois que cresce, na adolescência, fica meio rebeldezinho, não quer participar, não quer mais sair com os pais, a coisa fica mais difícil. E lembra do estudo passado? Que aí estava lá aquele velhinho com balão, se eu soubesse disso tudo quando eu era mais jovem. A gente vive se questionando isso, né? Como é que seria se eu tivesse esse conhecimento todo? Por que a gente nega então isso para os nossos filhos? Por que a gente não aproxima os nossos filhos da moral evangélica? Por quê? Então é preciso, a educação é intelectual, moral, espiritual, religiosa. A gente precisa dar o nosso máximo. Aí Kardec diz, né, que Kardec não, espiritualidade. Bons pais podem gerar filhos em desalinho, né? Podem reencarnar no nosso familiar, aquele filhozinho que precisa mais da nossa atenção, que já desde criancinha mostra mais tendências, né? É que nem aquela ditado, né? Tem que cortar o galho enquanto é verde, porque depois que amadurece, né? Fica mais complicado. E também podem filhos reencarnarem com pais em desalinho, pais em conflito. Ninguém tem essa missão de tornar o outro melhor. Às vezes a gente quer ter essa missão, né? Meu parente, meu filho, eu quero que seja uma pessoa melhor. A gente não tem como. Isso é nosso. Tem que ser força de vontade nossa. Mas os pais podem orientar o caminho. Né? A gente pode mostrar, olha, vá por esse caminho aqui, né? Vá, percorra, busca orientação aqui, assim, assado. Assim como os nossos guias fazem com a gente, né? Se a gente for pensar, né? Os pais são guias encarnados dos filhos. E os nossos guias sempre estão ali. Por mais que a gente faça cara de paisagem, eles estão ali para nos orientar. Na questão dos gêmeos, dos irmãos gêmeos, podem ser espíritos reencarnados que se gostam ou não, né? Tudo pode acontecer nas tramas da reencarnação. É uma novela mexicana, a reencarnação. Na família a gente encontra gente de tudo que é tipo, espírito de tudo que é tipo. Por isso que é bom reencarnar, né? Vamos reencarnar, né? Vocês trataram tanto junto, vamos reencarnar em família para ver se vocês conseguem evoluir mais rápido. Aí reencarna. Olha como é lindo, né? Todo mundo tem um esquecimento do passado, ninguém lembra o que o outro fez, e vamos evoluindo. Então, os gêmeos podem ser espíritos simpáticos ou não. E olha só que interessante, né? O Kardec, os espíritos já ativando na gente as leis de sociedade que a gente vai ver no futuro. Os espíritos possuem famílias, formados por simpatia e afinidade. O povo é uma grande família em que se reúne espíritos simpáticos. Olha só que lindo, né? O Brasil, nós somos uma família, nós somos uma grande família brasileira. Nós estamos aqui reunidos, todos juntinhos, né, tentando se aguentar. Uns se amando, outros se aguentando, outros se brigando aí, né?
causando confusão por aí, mas a gente está reunido porque a gente é simpático, né? E porque a gente se afina. É triste, né? Às vezes eu não queria me afinar com alguns brasileiros, mas se a gente está reencarnado, né? Porque tem alguma coisa, tem aí, alguma coisa gostosa pra gente resolver junto. Eu vou tocando, tá? Se vocês quiserem falar, vocês falam. Semelhanças físicas e morais. Em regra, a gente não conserva traços físicos de existências anteriores. Por quê? Porque o corpo é destruído e o novo corpo que a gente vai ter não tem nenhuma relação com o corpo antigo. Porém, a gente viu, né, que o espírito ele pode modelar o corpo físico, porque nós temos o quê? Perispírito. Nós temos o nosso corpo espiritual. E o nosso corpo espiritual vai refletir quem? A nossa vontade, né? Pelo perispírito. Então, os exemplos dessas semelhanças físicas podem ser marca de nascença, sinais. Tem pessoas que não são belas fisicamente, mas que nos agradam os olhos por ser um espírito bom. Eu acho que você já deve ter passado por essa sensação. Ai, fulano não é feio, ele não é bonito assim, né? Não é um modelo escultural, padrão de beleza, mas é uma pessoa tão boa, né? Que fica lindo. E tem pessoas que são belíssimas fisicamente, né? Mas que nos causa repulsa pelo mal que trazem em si. Pode ser bonita por dentro, mas pode ser linda por fora, mas por dentro, e Emmanuel traz isso numa mensagem, sepulcros abertos, né? Quando dizem a vossa boca é um sepulcro aberto, por fora é uma maravilha, lindo, perfeito, esbelto, musculoso, um jovem, mas por dentro misericórdia, né? Misericórdia. Vocês têm alguma coisa para falar, alguma pergunta antes da gente ir, porque esse é o último tópico do nosso estudo. Ok? Tem alguma pergunta? Não? Vocês estão caladinhos. Estão todo mundo refletindo, né? Numa situação como a gente está, descobrir os espíritos dizer que a gente é uma grande família, né? Sem perguntas, amiga. Só rindo mesmo. Né? Sorriso Pra não assim, chorar, né? sorriso assim, Brincadeira. respeitoso, né, amiga? Total. É isso aí, amiga. Ninguém caiu de paraquedas, não, viu? A gente pediu pra estar aqui. Já pensou a gente lá no plano espiritual, os espíritos dizendo, vocês vão reencarnar no Brasil, lá o espiritismo, ó, vocês vão ter muito o que trabalhar. E a gente fez o quê? Pegou um paraquedas de guerra, lá que eu vou. As pobres. Mas obrigada, né, Deus? Vamos lá. Ideias inatas. Os conhecimentos que adquirimos podem se tornar vestígios e nos restar uma vaga lembrança na vida presente para auxiliar o nosso progresso. É o que a gente chama de ideia inata. Lembra que no começo tem aquela menininha tocando piano? E tem pessoas que trazem, né, essas aptidões na mente que em um certo momento vai aflorar. E são gênios da medicina, da astrofísica, da biomedicina, das artes. Por quê? Deus deu algum ingrediente a mais na criação dela? Não, porque ela é um espírito que já nasceu lembrando dessas faculdades. Ela tinha uma vaga lembrança, em algum momento aflorou, e aí o céu é o limite, né? Então é o que a gente chama de ideias inatas, é aquela ideia que está adormecida, né? Aquela faculdade que está adormecida, só esperando o momento certo de aflorar. E a origem das faculdades, né? Essas faculdades extraordinárias, está na lembrança do passado, progresso anterior da alma. Por quê? O corpo muda, mas o espírito não, né? Nós continuamos quem somos, só muda o corpício. Mas aí o espírito pode perder, eu coloquei entre aspas, porque a gente sabe que a gente não perde, né? Aquilo que a gente já adquiriu, Kardec foi bem claro isso em encontros passados, a gente não perde. Então o espírito pode perder, entre aspas, essas faculdades se corrompeu sua inteligência ou a utilizou para o mal. Mas o que seria esse perder? Fica bloqueada, fica adormecida, fica latente. Tanto o fato de ter utilizado essa inteligência para causar sofrimento para os outros, o espírito também pode pedir para que isso não fique em evidência, para que ele possa também desenvolver outras habilidades.
Então, vamos supor assim, que o espírito seja muito bom na arte, né? Na música, nos instrumentos musicais. Aí disseram assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou reencarnar, aí tu adormece essa habilidade em mim, porque eu não quero ter aptidão para a arte. Eu quero trabalhar a física, a matemática, os cálculos, porque eu sou péssimo. Né? Então, bloqueia isso aí, porque eu quero me dedicar a isso. Tá? Então, a gente também pode pedir isso aos nossos amigos espirituais. Beleza? E aí, Juju, e todos aqueles que vieram, né, fizeram parte desse encontro, eu tenho um hábito de sempre terminar o estudo com uma reflexão, né? Essa reflexão era da quinta-feira passada, só que não deu tempo, né? Porque o assunto é muito grande e ficou para hoje. Ao fim dessa reflexão, vamos responder a seguinte questão. Tchan, tchan. Será que estou aproveitando a oportunidade que está sendo dada a mim? Será que eu estou aproveitando a minha reencarnação? É uma pergunta difícil de responder, né, Graça? E aí, mana, tu tá aproveitando tua reencarnação? Eu tô fofíssima. Cada reencarnação eu fico mais fofa ainda. Eu confio. Pode não ser, talvez meus obsessores tenham outra opinião, mas o que conta é a minha opinião. Então eu tô botando fé em mim. Então você prossegue fofa, né? Alma fofa, cor de rosa, os unicórnios. Pelo menos vamos acreditar, né? Que o desejo, a vontade já é boa parte do caminho andado. Tudo principia daí, né? A vontade bem direcionada nos dá força, né? Para continuar a caminhada, enfrentar o que é necessário e aprender também, vivenciar esse aprendizado. Não basta só aprender, tem que trazer isso para a prática. E aquela coisa, né? É ir no tempo da gente. É ir vencendo aquelas dificuldades, aquele temperamento difícil, aquele desânimo. A gente tá nessa, um passo de cada vez. A gente não tá numa corrida para vencer essa corrida, não há concorrência. Cada um tá no seu tempo. A Priscila disse, fofa e cheia de glitter. Ela é dessas. Vocês são dessas? Me descreveu todinha. Eu fiquei só pra. Ai, desculpa, Pri, foi mal, pode falar. Não, eu ia escrever no chat, mas preferi aqui, né? Primeiro eu quero falar da Graça, que eu também sou a moça dos glitter, que eu adoro. Mas só para complementar a fala da Aninha, né? Também a gente se cobrar menos sobre essa questão de será que eu estou aproveitando. Eu falo por experiência própria de quem já se cobrou demais, mas sabendo que a gente está em processo ainda de evolução, né? A gente vai errar e muito, mas a gente tá num caminho legal. Agora sim, Júlia. Que bom que você falou primeiro que é um complemento. Isso que você disse da cobrança é algo que eu aprendi muito lendo Os Mensageiros, porque eles conhecem muitas histórias de espíritos que vieram com propósito, que vieram com uma programação e falharam. Então eu fiquei pensando muito nisso. Poxa vida, será que eu não tô falhando igual essas pessoas e eu vou chegar no plano espiritual, eu vou dar de cara, né? E eu falei assim, cara, só que se eu ficar fixa nesse pensamento, o que eu vou fazer? Nada, porque eu vou ficar remoendo, do tipo, nossa, não tô aproveitando, eu vou chegar lá e vou ter falhado, só que na verdade eu vou estar me distraindo com uma coisa que não vai fazer com que eu melhore de fato. Então, é muito interessante pensar nesses dois pontos, né? De refletir mesmo se a gente está colocando em prática nossas aptidões de maneira ideal e de não se cobrar, no final das contas. É um equilíbrio difícil de chegar. Para mim, tem sido muito difícil de encontrar esse equilíbrio da cobrança e, de fato, explorar as potencialidades. Mas acho que a gente já está muito melhor. E cheio de glitter, igual a Graça, ou pelo menos tentando, né? Acho que a gente nunca vai chegar no nível de fofura dela, mas um dia, quem sabe? Fofura para todos, Júlia. Perfeita sua colocação. Deixa eu só trazer um pensamento que eu gosto de ter. Eu penso que todos nós somos sonhos de Deus sendo concretizados, cada um no seu tempo, devagarinho. E tem um pensamento aí que eu percebo mesmo no círculo dos espíritas. A proposta da reforma íntima, mas
que não é concebível. Sempre traz a reforma íntima como se ela tivesse de ser concluída no prazo de uma jornada reinatória. Nós temos dívidas aí que estão sendo adiadas não há centenas, mas há milênios até. Então, não vai dar para progredir tanto quanto desejamos em uma jornada apenas. Não tem como. Então, vamos respeitar também nossas barreiras, vamos ter em mente que temos obstáculos, temos dificuldades, que antes de vencer, precisamos superar essas pequenas coisas diariamente e vamos também comemorar cada vitória, porque dá trabalho, dói, evoluir, dói um bocado. Então, o pessoal fica só, eu preciso evoluir, eu tenho que melhorar, e fica nessa meta de planos homéricos gigantescos e esquecem de comemorar as vitórias. Então, vamos olhar pelos dois lados. Dá trabalho chegar aqui. Já vencemos tanto para estar aqui, então vamos comemorar e aproveitar essa comemoração como um incentivo também para outras comemorações. Isso aí. A Camila falou, não, a Sara falou, eu me pergunto isso o tempo todo, né? É bom a gente se perguntar, é importante. A Camila disse, tem coisas que eu sinto que já melhorei, outras estão melhorando. Tentando, amiga, bem-vinda ao clube dos tentantes, tá? Aí a Sara falou, acho que eu fico com o ideal na cabeça e sempre acho muito pouco onde eu estou. Aí a Priscila disse que precisa ler o Mensageiro, vai lá ler, vai lá no Home Office Espírita, acompanha o estudo com as meninas. A Sara falando que os livros lives dão ânimo, os estudos esclarecem. A Camille, diga o livro Reforma Íntima Martírio sobre esse assunto de descobrir. Muito bom. Aí começaram a falar, vou anotar, é uma reforma e não uma destruição. Ai, tudo junto. E é isso, gente. Eu vou só dar aqui a gravação, rapidola. E é isso, a gente está construindo nosso castelinho, tá? Então, para construir o nosso castelinho, a gente precisa de base, né? Ir subindo, botando tijolinho por tijolinho, tá bom? É assim, a evolução é essa maravilha. Um dia a gente vai estar bem, outro dia a gente não vai estar, um dia a gente tá um espírito privoso, outro um espírito batedor, outro um espírito pseudo-sábio, um espírito benevolente, tá? Até que fez aquela catalogação só para a gente entender, né?